Olá pessoal, tudo bem? Gente, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Geração Anônima. Nós temos 2 podcasts, na verdade 3 podcasts para encerrar esse ano de 2025. E estou aqui com uma convidada muito especial que eu não a conhecia. Na verdade, eu vou conhecer a história dela junto com vocês, mas eu tive muitas boas referências de que é uma mulher de Deus, que tem um testemunho poderoso. Ela compartilhou com a gente aqui agora há pouco que ela não é ativa nas redes sociais, mas a coisa mais importante para nós não é o quanto ela é influente para o mundo, mas o quanto ela é conhecida pelo Senhor. E nós temos que o próprio Deus, ele vai lançar essa história, né? Ele vai fazer com que muitas pessoas sejam alcançadas através da vida dela. Se prepare, porque é um testemunho poderoso. Eu creio que você e a sua família vai ser muito alcançada em nome de Jesus. Ellen, seja bem-vinda a esse podcast. Depois de tantos planos que a gente fez, né? Com certeza. A gente, graças a Deus, a gente planejou algum tempo atrás, mas Deus permitiu que fosse nesse ano, antes de fechar o ano. Estou muito feliz que você está aqui e nós vamos caminhar junto durante esse tempo aí para conhecer um pouco dessa história. Eu que agradeço pelo convite, eu me sinto muito honrada por estar aqui. Eu me chamo Ellen. Como a Ana disse, eu não sou muito ativa nas redes sociais e estar aqui é sair da minha zona de conforto, porque eu não gosto muito de exposição, só que aquilo que Deus fez na minha vida é muito importante de ser compartilhado e eu acredito que vai alcançar muitas pessoas. Na verdade, as pessoas que precisam ser alcançadas, né? Então, minha oração é que cada pessoa que for ouvir esse testemunho, que seja alcançada e tocada por aquilo que Deus fez. Amém. Em nome de Jesus. É Ellen Carolina, né? Ellen Caroline. Caroline. Eu vou chamar de Ellen, então. Isso, vou chamar de Ellen. Ellen, eu queria que você... Vamos começar com aquela pergunta sobre a sua infância, né? Se você nasceu em um lar cristão, como é que foi a sua infância? Eu nasci num lar cristão católico, né? E aí eu converti com 7 anos de idade, através de umas coleguinhas da escola. Sim. Que elas me apresentaram Jesus, elas eram evangélicas. E aí elas evangelizaram tanto a mim quanto a minha irmã mais velha. E aí, a partir disso, eu fui muito tocada, fui alcançada e comecei a congregar, ir pra igreja, a participar das atividades da igreja. E aí, foi através disso que eu me converti. Sim. Você me contou que teve um momento que você se desviou, né? Foi com que idade? Foi aos 13 anos de idade, que eu parei de ir pra igreja, né? Não fui. Não foi aquele desvio de ir pro mundo, de aprontar. Mas eu parei de ir pra igreja porque eu passei por um processo meio delicado na minha saúde que eu fiquei meio revoltada com a vida e principalmente com Deus, né? E aí eu não quis mais saber de ir pra igreja, me afastei, me tornei uma pessoa completamente assim, rebelde em todos os sentidos. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa revolta, porque muita gente se afasta porque acontece sempre algo na vida delas, né? Talvez em saúde, talvez em perca de um relacionamento. Como é que foi esse processo? Você conhecia o Senhor, tinha um relacionamento com Ele não tão profundo, talvez porque você ainda era uma menina, criança, né? Mas aí você passa por esse processo, antes de a gente estar nesse processo que você viveu, como é que foi esse afastamento? Simplesmente você não alcançou o que você desejava e falou, então eu tô com raiva de você, Deus, porque... Eu vou dar uma recapitulada, porque assim, quando eu me converti, meus pais não eram convertidos. Então só se converteu eu e a minha irmã mais velha, e a gente ia pra igreja sem eles. E acredito que foi um desejo que o próprio Espírito Santo foi gerando no meu coração de orar pela conversão deles. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu orava muito. Eu orava todo dia, eu sempre orava, pedia pro Senhor para que Ele alcançasse meus pais. E aí, na igreja que eu congregava, eu tinha muito essa coisa de campanha, né? De fazer campanha de oração, pra você escrever no papel aquilo que você queria pra Deus, pra que Ele fizesse. E eu não pedi coisas materiais, eu não pedi nada, eu só pedi pro Senhor pra que alcançasse meus pais, mas que Ele pudesse fazer o que quisesse comigo. Eu era uma criança, não tinha noção do meu pedido, mas eu acredito que esse pedido foi muito alinhado àquilo que Deus quis pra minha vida. E depois disso, acho que uns 2 a
3 anos desse propósito. Aconteceu que com 12 anos de idade eu fui diagnosticada com uma doença rara, que eu precisei ir para São Paulo até, porque na época eu precisei passar por neurologistas, e aí aqui em Conquista não tinha muitos, né, disponíveis. Aí eu precisei ir para São Paulo, que São Paulo é o centro, né? Sim. E aí foi lá que eu fui diagnosticada com essa doença. E depois de todo esse processo de doença, de descoberta do que eu tinha, meus pais foram alcançados. Sim. E eles se converteram. Então eles conheceram ao Senhor através desse processo da enfermidade que você viveu. Enfermidade, exatamente. Porque é uma doença rara, então poucos médicos conheciam e ninguém descobriu o que eu tinha de fato. Você sentiu o que de sintomas na época? Então, essa doença, o nome da doença se chama miastenia grave, e ela causa fraqueza muscular em todos os músculos do meu corpo. Sim. E aí, os sintomas começou de forma progressiva. Começou pela face, eu sentia dificuldade para mastigar e para engolir, dificuldade para falar. E aí, depois começou a evoluir para os braços. Eu não conseguia levantar meu braço, porque meu braço se enfraquecia e caía na hora que eu levantar. E depois começou a evoluir para as pernas. Quando eu começava a andar na rua e eu caía, aí eu andava na rua e caía. E aí, meus pais acharam estranho e me levou num ortopedista, porque até então tava em investigação e não descobriu o que era. Você tava com 12 anos nessa época? Tava. Eu fazia exame e não achava o que era. E aí o ortopedista falou, ela tá com problema neurológico. Não é problema nos ossos, porque eu tava caindo, então meus pais associaram que fosse um problema nos meus ossos. Como você estuda medicina, a explicação é que tudo começa, o cérebro manda os comandos pro corpo. Exatamente, ele comanda o impulso nervoso do cérebro, que passa pela medula, e da medula ele encaminha os impulsos para o músculo. Aí a doença é na junção neuromuscular, do neuro para a medula, né? E aí ocorre uma interrupção desse impulso nervoso, e aí ele não consegue chegar o impulso 100% pro músculo para ele poder movimentar, e gera essa fraqueza muscular. Sim. Eu falo de uma forma muito superficial, porque é para que vocês entendam, né? Não vou usar termos médicos aqui, porque não. Sim. É uma linguagem mais acessível. E aí, nesse ponto que você começou a passar mal, né? Seus pais te levaram. Foi. Aí, no ortopedista que eles me levaram, que eles acharam que era um problema nos ossos. E aí, ele direcionou a gente a ir em um neurologista. Aí, a gente conseguiu ir para São Paulo, porque lá a gente conseguiu mais fácil. E quando eu passei pela consulta com os neurologistas lá em São Paulo, eles levantaram a suspeita de que poderia ser ou esclerose múltipla ou miastenia grave. E aí encaminhou para fazer os exames. Aí quando eu fiz os exames, eu fui diagnosticada com miastenia grave. Nessa época que você foi diagnosticada, era uma doença que não era tratada ainda assim de forma... Existiam os tratamentos, mas... Não havia um estudo muito fundo, né? Não havia naquela época. Hoje em dia já é mais evoluído em alguns aspectos, mas ainda assim existem muitas coisas que... Existem muitas lacunas. Como você se sentiu ali nesse tempo? Né? Porque eu sei que você começou a falar comigo, Sim. Mas eu sei que foi um processo, acredito, muito demorado, né? Porque uma doença, ela tem vários estágios, né? Desde, tipo assim, você tá normal andando e você começa a cair. Exatamente. Então, como você se via nesse quadro, né? Sendo uma criança, lidando com todas essas dificuldades e sem um entendimento, tudo bem, do seu pai, da sua mãe. Depois eu quero que você fala como foi que eles aceitaram Jesus, como eles decidiram, né? Sim. Dentro disso. Então, eu lembro que na época que eu comecei a ficar doente, eu achava muito estranho, porque eu vivi uma vida normal, sem ter nenhum sintoma da doença, e do nada eu comecei a ficar doente, comecei a ficar limitada, e eu precisava de ajuda das pessoas, né, da minha família, para coisas básicas, para tomar um banho, para poder dar comida na minha boca, porque eu não tinha força no meu braço para levar a colher para me alimentar. Então foi algo que eu estranhei muito no início, e foi muito difícil para mim, porque uma hora eu tava na escola vivendo minha vida, ia pra igreja, vivendo uma vida normal, e outra hora eu parei de fazer todas essas coisas. Então eu acredito que todas essas coisas culminaram para que eu ficasse revoltada, porque a adolescência a gente acaba vivendo nessa revolta. Sim. E você orava nesse tempo, pedindo ao Senhor para que te curasse? Não orava. Porque antes disso você tinha um relacionamento, né? Eu tinha um relacionamento de oração, mas eu achava que Deus tinha me abandonado.
justamente pelo nível do quadro que você viveu, né? Exatamente. Eu sigo uma moça no Instagram, não sei se você segue um casal. Sim, quem é? Eu esqueci o nome dela, mas ela também era assim, normal. Como Sim. normal, ela começou a ter essas paralisias em todos os membros e hoje ela não responde a mais nada. Ela depende 100%, né, das pessoas. Por isso que, quando Juliana me contou um pouco dessa história, ela falou que realmente foi um milagre. Foi. Né? Tem um diagnóstico assim, de que pessoas conseguem sair ou é muito raro? Você fala assim, pra cura? Sim. Como é que funciona? Porque no seu caso... É uma doença que não tem cura pela medicina, né? Mas que a gente que é cristão, a gente sabe que o Senhor pode curar. Que nada pra Ele é impossível. Nada é impossível pro Senhor. Então, hoje, depois de tudo que eu passei, eu me considero como uma pessoa curada. Apesar de ainda fazer tratamento, ainda viver algumas limitações, inclusive pra falar, como eu disse, toda a nossa fala envolve toda a musculatura. Então tem hora que pra falar a musculatura que envolve a fala falha, e aí eu fico fraca e não consigo falar. Então isso é um desafio que eu vou vencendo e tá nas mãos dele. Se um dia ele quiser que eu viva uma remissão total dos sintomas, eu vou viver. Se ele quiser que eu viva assim, vivendo desafios em desafios, fazendo tratamento, tá nas mãos deles. Eu entreguei minha vida a ele, então o Senhor faz o que Ele quiser. Amém. E como foi o diagnóstico, depois do diagnóstico, essa descoberta da doença e seus pais, como é que ficaram na época? Você se aproximou mais, você sentiu que... Sim, minha mãe me ajudava. Minha mãe era que cuidava de mim na época, né? Muito. Então, ela me levava pra São Paulo e a gente ficava na casa dos parentes. E a gente se aproximou porque todo mundo se uniu, né? Eu ficava na casa das minhas tias também. Elas ajudaram muito também na época a gente, né, pra ceder na casa delas, pra gente poder ficar, porque eu ficava indo direto todo mês, porque na época a gente não sabia se a medicação que eu tomo, né, que eu tomava também, que eu comecei a tomar. Então, no início foi essa questão de ajuste, né? Mas foi um momento de aflição pra nossa família, muita preocupação. Então, eu acredito que todos esses... a igreja também que eu congregava na época serviu muito de suporte. Eu acredito que isso que alcançou também meus pais, porque eles se reuniam em oração, ia lá em casa para orar pela minha família. Então isso ajudou muito para que eles fossem alcançados também. Sim, tem um versículo que diz, né, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Exatamente. Até aquelas coisas que muitas vezes deu errado ali, a gente não entende o porquê de ter acontecido da forma que aconteceu. Sim. Mas Deus, Ele faz com que lá na frente alcance pessoas que precisam ser, né, alcançadas através do nosso testemunho. E teve algum momento específico que Deus começou a ministrar no seu coração que você seria curado? Você sentiu de alguma forma isso? Ou simplesmente foi acontecendo e depois que você percebeu que realmente você tinha sido... Isso que você falou no final foi o que define. Simplesmente as coisas foram acontecendo. Eu acho que meu coração se fechou muito na época. Eu não buscava muito, assim, saber do Senhor o que Ele queria fazer. Eu havia me esquecido do propósito que eu havia feito com Ele, que Ele poderia fazer qualquer coisa comigo, contanto que Ele alcançasse meus pais. Então eu fui vivendo a vida e fui cada vez mais me afastando dele, do Senhor, e aí eu não conseguia mais estar conectada como antes. Então, não orava mais, não lia a Bíblia. E, enquanto isso, meus pais eram alcançados dentro da minha casa, só que parece que meus olhos estavam fechados, eu não conseguia enxergar. Mas no momento da aflição, né? No momento da aflição, né, com tudo que eu estava passando, então eu não enxergava que era a mão de Deus ao meu favor e para alcançar também a minha família. Sim, sim. Apesar de que você aceitou Jesus, você era tipo assim, nessa idade de 12 anos? Não, eu tinha 7 anos de idade. Quando você fez a confissão. 13 anos, quando eu fiz a confissão pública, né? Sim. Aí com 12 a 13 anos que eu me afastei, que eu parei de ir pra igreja e me revoltei. Sim. E aí a gente leva em consideração a aliança que nós temos com Ele, né? Exatamente. Que mesmo você se afastando naquele momento de dor, você tinha uma aliança com Cristo, né? Então você foi guardada debaixo dessa aliança, ainda que
você se sentia longe, mas você foi guardado debaixo dessa aliança, né? Sim. Ele não te desamparou, ainda que parecia que ele te desamparou. Sua história é um pouco parecida com a minha. Eu tive uma doença quando era pequena, Sim. mas não foi nada assim raro e nem que não tinha cura. Também eu não sei, que eu não me lembro na época, só que quando eu era pequena, eu comecei a sentir umas dores nas pernas. E aí uma perna inchava. Aí eu ia pro médico, o médico falava, você caiu? Eu falava, não caí. Minha tia até brigava comigo na época, falando que eu tinha realmente tido uma contusão. Sim. Aí eles engessavam. A gente voltava pra casa, a outra perna começava a inchar. Aí tirava o gesso de uma perna e passava pra outra. Aí fiquei nesse tempo assim, de muita dificuldade, tentando diagnosticar o que realmente tinha acontecido, né? E aí simplesmente acabou que eu melhorei e acabei avançando, né? Passou tudo isso. Mas é um momento assim muito desafiador o processo da dor, porque a gente fica no meio de um turbilhão de sentimentos, principalmente como uma criança, né? E a gente acaba parando, né, pra perguntar pra o Senhor o porquê, né? Não porquê, mas tentar discernir aquilo que Ele quer. Sim, sim. E aí não tinha muito conhecimento, então eu acabei deixando a vida vivendo e me afastando cada vez mais. E que idade foi que houve a melhora? Que você sentiu assim que começou? Demorou um tempo, porque como eu fui diagnosticada com 12 anos de idade, e aí eu passei por um processo, eu comecei a tratar. E aí chegou um momento que os tratamentos não estavam mais respondendo ao tratamento. E aí existe uma opção de tratamento que é por uma cirurgia, que se chama timectomia. Porque na miastenia grave, todo mundo tem um timo. Já ouviu falar de um órgão que é responsável pelo nosso sistema imune, que é o timo. E aí, na miastenia grave, por ser uma doença autoimune, o timo acaba produzindo anticorpos da doença. E esses anticorpos atacam o meu próprio corpo, como se identificasse que fosse um corpo estranho, como se fosse uma defesa. Então ele vai atacando o meu... Deixa eu tentar entender. A doença autoimune, Sim. Ela não tem cura porque... O nosso corpo acaba, de alguma certa forma, de algum fator que a medicina ainda não explica, que você gera anticorpos, autoanticorpo, porque, tipo assim, a gente tem um anticorpo, ele serve pra proteger a gente. Mas, nesse caso, o autoanticorpo que a gente produz numa doença autoimune acaba atacando o nosso corpo, que ele em vez de proteger, ataca. Ataca, exatamente. Aí, o timo, ele produz o anticorpo da doença, da miastenia grave. E aí, se você faz a cirurgia para remoção do timo, você pode ter uma melhora significativa. E aí, como eu não estava respondendo muito bem ao tratamento na época, foi uma opção que a gente decidiu fazer, a cirurgia do timo para remover. E aí, nesse meio tempo, durou mais ou menos um ano para poder fazer essa decisão. A gente conseguiu transicionar meu tratamento para aqui, para Conquista, com o médico que começou a me acompanhar aqui. E aí, acredito que ele já tinha acabado de chegar, então, graças a Deus, a gente não precisou mais ficar indo pra São Paulo, né? Porque era muito gasto na época também. Então, coisa de saúde, a gente acaba gastando muito, né? E aí, a gente decidiu fazer a cirurgia. Sim. Só que eu tava um pouco debilitada pra fazer a cirurgia, eu tava muito fraca ainda. E aí eu tive algumas complicações no meu pós-operatório. Essa cirurgia é feita onde? Que parte que retira? Aqui, ó, tem essa cicatriz aqui, ó. Sim. O timo ali fica localizado aqui nessa região do tórax, né, do mediastino. E aí ele fica muito próximo do coração, nessa região próximo do pulmão. Então, uma área bem delicada, né? Então, pra poder fazer a manipulação, precisou fazer uma cirurgia de peito aberto, que a gente chama, né? Aí abriu aqui e a gente conseguiu, pra poder acessar o timo, aí fez a cirurgia. E retirou o timo. Retirou. E você tava com quantos anos? 14 na época? Tava com 13 anos. Com 13 anos. Isso era uma criança e muito fraca, inclusive, muito né? Fraca, inclusive. Aí eu passei o pós-operatório na UTI. Já era esperado passar, porque é uma cirurgia, né, delicada. Mas eu tive uma complicação, porque na madrugada do meu pós-operatório eu passei muito mal. Eu senti uma fraqueza para respirar, porque para a respiração envolve músculos, né? Então essa doença, quando ela afeta os pulmões, acaba sendo muito grave, porque a pessoa não consegue respirar por conta própria. E aí eu passei muito mal e precisei ser entubada. Meu Deus. Eu não tava conseguindo respirar por conta própria.
E aí, depois disso, começou o processo. Imagina, pós-operatório de uma cirurgia delicada, entubada e muito fraca, né? E você ficou, lembra quanto tempo ficou entubada? Eu fiquei cerca de uns 20 dias. Muito tempo, né? Muito tempo. Aí, como eles não conseguiam tirar o tubo, eles fizeram uma traqueostomia em mim. Porque já viu o corte, né? Então, teve que mexer nisso, continuar teve mexendo. fazer uma nova cirurgia para poder colocar uma traqueostomia, porque como o tubo machuca muito, né? É um procedimento que fica dentro da boca, fica dentro da boca, da garganta, né? Então, acaba machucando. Então, você também fica muito propensa a ter infecções respiratórias, né? Pneumonia, você tá na UTI, então tudo favorece para que você piore. Sim. E aí, os médicos decidiram colocar a traqueostomia para poder remover, né, o tubo. E aí foi todo um processo bem delicado, muito delicado, que a minha família passou, né? Aí precisou também alguns parentes que é da família do meu pai vir para poder ficar com a gente, para dar um suporte, né, pra gente, para poder intercalar quem ficava comigo na UTI, porque como eu era adolescente, né, precisava estar um acompanhante. Mas foi um processo muito difícil, eu fiquei muito grave. Então, infecção, eu tive sepsis, infecção generalizada nesse período, né? Porque eu tava na UTI. E aí, eu não tava respondendo ao tratamento também. E aí, os médicos já estavam começando a me desenganar. Chegaram a falar com seus pais que tinha algum risco de você não sair de lá com vida? Falaram pro meu pai. E aí, foi um momento muito desesperador pra ele. Nesse período. E aí... Por ter gerado uma filha, né? Sim. E que os pais nunca vão gerar os filhos pra que eles vá antes da gente, né? Sim. E uma filha que era completamente normal e que do nada tava numa UTI, correndo risco de morte. E uma coisa que foge totalmente do controle, né? Mas a mão do Senhor foi muito poderosa na minha vida, então Ele conseguiu me tirar dessa situação. Meu Deus. Talvez você não vai ter, porque realmente você estava afastada, mas você se lembra de alguma situação, porque você ficou em coma 20 dias, Fiquei. né? E como é que foi o estado de coma? Porque tem gente que fala assim, eu fiquei em coma e eu senti alguma coisa, eu acordei de forma diferente. Sim. Eu sei que você era uma criança, talvez você não teve esse relacionamento com Deus de ver, mas você se lembra desse... Eu tive algumas experiências espirituais. E uma que me marcou muito na época foi quando eu passei por essa experiência, na verdade, que eu tava como se eu estivesse andando em cima de uma corda, sabe? Uma corda bamba, assim, no meio de um vale. No momento você estava entubada. Eu tava em coma. Então, não sabia o que estava acontecendo no mundo lá fora, né? O que estava acontecendo comigo. E aí eu andava por cima dessa corda. E essa corda, ela tinha um final que ia cair para um abismo. E eu senti uma mão que me empurrava com muita força para esse abismo. E aí, na hora eu clamei ao Senhor, eu pedi para que Ele me salvasse. E na hora que eu clamei, eu tava perto de cair nesse abismo. Uma mão muito grande me tirava para não cair e me levava para outra dimensão. Para uma dimensão que parecia muito um fim de tarde. Sabe quando o céu tá no fim de tarde, todo no pôr do sol? E eu ficava em cima de uma nuvem, assim, num lugar de muita paz. E eu ficava lá e eu entendia que o Senhor tinha me resgatado aquele dia. Aí depois eu transicionava desse lugar e eu lembro que eu voltava pro meu corpo físico, no hospital. E aí foi aí que eu voltei, assim, a minha consciência. Sim. E quando você acordou, você se lembrou? Eu me lembrei disso que eu passei. E aí eu não tinha noção que eu tinha ficado tanto tempo em coma e aí foi um choque, assim, me ver naquela situação. Já tava com traqueostomia, então... Sim. Eu fiquei assim, sem saber o que tinha acontecido, mas aos poucos o pessoal foi me situando, foi me mostrando, né, o que eu tinha passado, e aí eu fui entendendo a gravidade do meu caso. Sim, inclusive a gente vai até passar umas fotos aqui, né? Inclusive tem como você estava. Mostrar, né? Você pode colocar de como eu estava. Aí eu vou te mandar pra você colocar. Sim. E aí você sai do hospital depois dessa situação? Como é que foi a saída?
Eu passei. Aí como eu tava muito tempo internada, eles decidiram me dar alta com home care. Você sabe como que funciona? Sei. Você tem que ir pra uma equipe, você vai pra casa com uma equipe, né? Uma equipe, né? O técnico de enfermagem fica fazendo plantão na sua casa pra cuidar de você e tal. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque em casa você fica menos propenso a ter infecções oportunistas de hospital. E você tá em casa, então você tá com seu ambiente familiar. Então tudo contribui para que você melhore. E até o ambiente do hospital, né? Porque eu tava falando com uma amiga que o ambiente hospitalar acontece muitas coisas ali, principalmente espirituais, porque tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente lidando com enfermidades. Então, querendo ou não, se torna um ambiente pesado também, né? Exatamente. E a gente fica muito vulnerável a viver muitas experiências espirituais também, né? Como paciente. E às vezes não é nem sobre, você tá dando brecha pra Satanás pra ele agir na sua vida, pra que você tenha experiências ruins. Não é isso. Mas é porque a gente fica muito vulnerável. Então o mundo espiritual existe. E não tem jeito. A gente acaba ficando vulnerável e acontecem essas coisas. Então, e o ambiente hospitalar é um ambiente muito propício pra essas coisas acontecerem. Eu já ouvi muitas histórias assim de gente que... Tanto quem fica internado quanto quem trabalha no hospital vai ter uma história pra contar. Acredito. É porque é uma luta contra a vida, né? A coisa mais importante é a nossa vida. O espírito da morte atua muito, né? Isso. É onde ele ronda, porque o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. Então... Exatamente. Então, o que ele puder pra fazer, ceifar as vidas ali, ele vai fazer. E sempre é um lugar de tristeza, né? Porque se você tá no hospital ou internado, você nunca tá bem. Nunca vai ser por um bom motivo, né? Exatamente. Então, tem pessoas sofrendo, tem pessoas incrédulas. Exatamente. Tem pessoas que, às vezes, vê um ente querido partir. É muitas situações complicadas. Então, você volta pra casa. Aí eu volto pra casa. Aí meu pai já volta com meu pai já ativo na igreja, que ele sempre foi de tocar violão, então minha família toda também, né? Sim, foram cansados. Atrelado a esse meu processo de doença também, a gente viveu muitos problemas também. Minha mãe ficou doente também, minha irmã mais nova também, que minha mãe engravidou. Teve uma gravidez mais tarde, né? 40 anos da minha irmã. Então, querendo ou não, já é uma gravidez mais de risco, então nesse processo que eu fiquei doente, que ela cuidava de mim, foi muito complicado também, né? E aí ela teve um parto pré-eclâmpsia que desencadeou o parto da minha irmã, um parto prematuro, né? E aí minha irmã nasceu com 6 meses. Meu Deus, 6 meses, muito... Quando minha mãe tava em gestão de 6 meses, né? Tá muito recente, então ela também tava na UTI. Você tava doente nessa época, sua mãe estava grávida. Minha mãe, quando eu fiquei na UTI, na minha época da cirurgia, minha mãe tinha tido minha irmã acho que 2 meses antes. E minha irmã mais nova, estava internada também na UTI, muito pequenininha, lutando pela vida também. Então ela tinha 2 filhas enfermas nesse caso, Exatamente. né? Uma porque nasceu prematura e você passando pelo processo de doença. Então provavelmente deve ter sido muito difícil para ela como mãe, né? E meu pai também sofreu muito nesse processo. Minha irmã mais velha também, que teve que amadurecer muito cedo antes do tempo. Então foi um processo muito difícil também. Sim, pra eles, né? Teve que segurar a barra os 2 sozinhos ali. Sim. E depois que você voltou pra casa, quanto tempo que você voltou a começar a reagir? Depois que... Assim, uns meses depois eu comecei a dar uma melhora. A gente foi percebendo que o resultado da cirurgia começou a dar um efeito mais positivo. Então, atividades que antes eu não conseguia fazer, que era tomar banho sozinha, comer, escovar meus dentes, eu já estava começando a fazer. Então, foi uma melhora progressiva, que graças a Deus eu fui melhorando. Mas, vira e mexe, eu ainda tinha umas, tipo assim, eu ficava gripada, e às vezes dava uma pneumonia, aí voltava pro hospital. Aí tinha que passar tudo de novo pelo processo, né, de recuperação. E esse processo durou uns 3 anos, até que eu melhorei 100%. Que eu comecei a responder os tratamentos e aí comecei a ficar bem. E em algum momento vinha algum temor assim no seu coração? Não vou falar nem temor, porque temor de ter o Senhor, mas medo de voltar a sentir novamente. Você precisou lutar contra isso, contra a mente? Muito medo, eu era muito ansiosa, tinha muita crise de ansiedade, então todas as vezes que eu passava mal, eu ficava muito agitada. O pessoal do hospital já sabia disso, né? Eu ficava muito agitada com medo, porque era muito gatilho, né? De voltar a viver ao que eu tinha passado antes, né? Mas foi um processo difícil também. A crise de ansiedade foi antes da doença ou ao longo dessa doença? Ao longo da doença, ao longo de todo esse processo, né? Porque
Porque passar por procedimentos médicos é muito difícil, né? É muito difícil. Então, para uma adolescente que nunca tinha vivenciado, que não ficava doente quase nunca, foi muito complicado passar por isso. Então, sim, foi um processo delicado. E você se lembra quando começou a dar os primeiros passos, porque você ficou 100% imobilizada, né? Por conta da doença. O seu corpo inteiro parou, chegou a parar assim, todos os movimentos quando você... Não chegou a parar, mas era um movimento limitado. Sabe quando você fica muito fraca? Você não... tipo assim, eu ficava deitada na cama às vezes, sem conseguir levantar. Eu não tinha força nem pra fazer o movimento de levantar. Aí tinha que alguém vinha, me segurava. Aí pra poder levantar da cadeira, eu tinha que pedir ajuda pra alguém me ajudar a levantar, porque tinha que me sustentar pelo debaixo aqui, né, das axilas, pra poder me levantar. Sim. Então, eu passei por isso, assim, né, por esse processo. E quando Jesus entrou aí, essa consciência, né, de Cristo na sua vida, como aconteceu? Foi através de uma amiga. Ela começou a me chamar pra ir pra igreja. Era uma amiga de condomínio, né? A gente se conheceu no condomínio que eu moro atualmente. E aí ela ficou sabendo da minha história e ela começou a me levar pra igreja de novo. E aí foi um processo, porque nos primeiros cultos eu não ia, eu ficava emocionada, mas ainda não tinha tido aquele encontro real, né? Mas uma noite específica, eu fui no culto numa igreja bem pentecostal. E é o de Juliana, minha amiga, congregava. Sim. Também, né? Você conhecia ela na época? Conheci ela nesse dia. Ah, sim, sim. E esse dia o Senhor me marcou. É como se durante todo esse tempo de doença eu tivesse com meus olhos tampados e meus ouvidos tampados, e eu não conseguia nem ver e nem ouvir que o Senhor estava do meu lado em todo esse processo. Mas nesse dia eu percebi, as escamas dos meus olhos caíram. E eu pude perceber o quanto que Jesus estava ao meu lado em cada momento. Em cada momento de dor, em cada momento que eu me senti sozinha, Ele estava lá. E eu fui muito tocada. E depois desse dia, nunca mais abandonei o Senhor. Sim. Nesse dia que você teve essa experiência, você recebeu alguma palavra específica de alguém que veio até você? Inclusive foi assim, Juliana. Ah, sim. Então foi aí que você encontrou ela. Foi. O Senhor usou ela para falar comigo muito poderosamente, para falar da minha história, para falar que esteve comigo em todo esse processo. E ela não te conhecia, não sabia nada do que você passou? Não sabia de nada. Ela foi bem específica, assim, no que ela... Foi muito específica. Eu lembro que eu fui tão marcada com essas palavras que eu me joguei no chão, me ajoelhei e chorei muito na presença de Deus. Porque ninguém nunca tinha passado nenhuma palavra de conhecimento, né? Pra mim, assim, né? E foi a primeira vez que o Senhor veio, usou a vida dela e eu fui alcançada. É tão poderoso, né? Quando o Senhor conhece a gente, sabe o que a gente precisa, ninguém sabe o que nós estamos passando, e levanta, né, os seus profetas para trazer uma palavra ali que vai gerar um destino, né? Porque é o poder da palavra, não só o poder da palavra, mas o do posicionamento, porque você decidiu estar ali. E estando ali, né, você ouviu uma palavra, porque na circunstância que você viveu, você poderia ter sido uma vítima para sempre, né? Ainda que tivesse vivido, ainda que tivesse passado pela cura, mas como você falou, você ainda tem algumas limitações, né? Mas que não me impede de viver. Sim, né? E de acreditar, né? E de ter uma vida normal. Sim. De crer que o Senhor está com você, né? E de forma, eu acredito que ao longo do tempo você foi amadurecendo, conhecendo mais ao Senhor. E de forma espiritual, o que Deus começou a ministrar no seu coração sobre a questão da enfermidade em si? Ele começou a me fazer entender que tudo que eu passei era por um propósito. Eu comecei a entender que tudo que eu havia vivido foi para que a glória dele se manifestasse na minha vida. E o que a gente tem falado desde o início, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu estava aqui na porta te esperando, esse versículo soou muito na minha mente, porque isso é muito real. A gente acha que por passar por uma situação difícil, o Senhor nos abandona, que a culpa é nossa, que a gente não entende no momento. Mas todas as coisas colaboram para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Porque uma pessoa que foi desenganada pela medicina, que quase morreu, inclusive já passei por meu coração parar de bater e ter que ser reanimada.
E o Senhor me trouxe de volta à vida. Então a glória de Deus se manifesta nisso. O poder dele se manifesta nisso. Então eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender também que eu tinha um chamado, que eu tinha um propósito. E aí o Senhor foi reforçando isso na minha vida, foi reforçando a minha identidade nele. Então, sim, foi isso que eu comecei a entender. Muito poderoso. Tem um versículo, tem uma história que eu quero que vocês tentem se lembrar. Eu não me lembro exatamente quem foi, só que tem uma pessoa que nasce doente. Sim. Né? E as pessoas perguntam assim, foram os pais, foram as mães, foi o pai e a mãe que pecou, né? E ele diz justamente isso, que não foi nem o pai nem a mãe, mas que era para que a glória dele, né, se manifestasse. Na sua família, você chegou a identificar alguma maldição hereditária, né? Porque eu vi que sua mãe ficou enferma, a sua irmã nasceu com enfermidade, você estava lutando com enfermidade. Tem alguma questão? Assim, eu acredito que no meu caso não foi nada hereditário, tá? Porque isso pode acontecer de forma esporádica no meu problema, né? E acredito que foi um propósito de Deus também, né? Pra alcançar meus pais. Também por conta daquilo que é o meu propósito de vida. Sim. Em relação à minha mãe, eu acredito que tem sim as maldições hereditárias, porque da parte da família dela teve muitas pessoas que morreram né? por conta de doenças assim que minha mãe teve AVC, né? Depois que teve minha irmã, acho que uns 15 dias pós-parto. Dessa última? Nasceu com 6 meses. Ela teve AVC. Então, na família dela tem muito histórico, né? De pessoas que infartaram, pessoas de... Eu acho, se não me engano, a mãe dela teve um AVC. Então, acredito que isso é muito hereditário também, de maldições hereditárias. E tem pessoas que não acreditam, né? Acha que... Não, eu acredito super. A gente até estava conversando sobre isso, na hora que a gente chegou aqui, sobre as questões, né, espirituais que são passadas de geração em geração, né? E tem pessoas que buscam o Senhor, que vai para a igreja, que tem um relacionamento com o Senhor, que dizima, que oferta, faz tudo certo, mas a vida muitas vezes não rompe. Fica travada, né? Fica travada. E tem muita gente que fala, mas o sangue de Jesus já anulou todas as coisas na cruz. Mas é exatamente isso, o sangue dele tá aí para isso, para que quando você identifique uma maldição, você ore contra aquele requerimento no mundo espiritual, que o sangue dele anula todas as maldições. Então, por isso que o sangue dele tá para isso. Então você tem que orar, você tem que identificar aquilo que tá travado na sua vida, que você não consegue romper. Meu pastor fala, e eu concordo, que todo mundo tem que passar por um processo de libertação. Não de possessão, porque nem todo mundo está possesso por um espírito maligno, por um demônio. Mas o seu passado, muitas vezes, as lutas que você vive, a depressão que você enfrenta. Porque, na verdade, tudo é espiritual. Exatamente. Né? É porque a gente tende a viver um mundo muito natural. Então, a gente não consegue identificar que as coisas são espirituais. E por não ter o discernimento, a sabedoria, a gente vive lutas, vive batalhas, brechas que foram abertas, um presente às vezes que você ganha, tantas coisas que podem abrir algo espiritual da nossa vida, por a gente, uma coisa que a gente come, né, que não vem da parte do Senhor, e por não ter esse discernimento, acontece que você abre algumas brechas, ou você nem abriu, mas como no seu caso, né, eu vejo aí que o objetivo do inimigo foi destruir realmente a sua família, né? Porque não tocou só na sua vida, sua família inteira foi afetada. Foi totalmente tocada com isso, né? Então, tipo assim, ele veio mesmo ali com força pra destruir. Mas Deus teve misericórdia, né? Da vida de vocês. Você tinha falado um pouquinho do meu pastor, você quer falar um pouquinho sobre isso, desse processo? Eu conheci Jeff através dessa minha amiga que ele me levou pra igreja, Laís. E ela me passou o contato dele, porque quando eu me converti, quando eu voltei pra Jesus, eu já não estava mais congregando na igreja que meus pais congregam atualmente, pra outra, né? E aí eu me senti muito sozinha. E essa minha amiga, ela me levava pra igreja, só que ela foi embora na época pra estudar. E aí ela me passou o contato de Jeff, falou assim, eu conheço aqui, ele é um homem de Deus, ele me discipula, a gente ora, então ele vai te ajudar nesse início. Aí eu lembro que eu comecei a chamar Jeff, a gente conversou, a gente orava, ele me ajudava, me auxiliou muito nesse início. E aí eu comecei a ir pra igreja, conheci outras pessoas que também caminharam junto comigo, né, nessa caminhada. E aí Jeff teve um papel importante também. Meu pastor é uma bênção, né? Ele é uma bênção, tem um monte de ovelha dele aqui. Ele é um paizão. A gente é assim, a gente
se alegra muito por caminhar com alguém que cuida das pessoas, né? Sim. Que como é importante, assim, você hoje tem um contato com Juliana, com Grega juntos, né? Mas é a importância. Irmã do coração, assim, que a gente caminha juntas há muito tempo, então é uma edificando a vida da outra, né? E a amizade é isso, é você tá aí uma pela outra, ajudando, abençoando, orando. E nesse processo também, depois que eu me converti, eu já passei por outras hospitalizações. Já fiquei também, voltei pra UTI novamente. E aí ela sempre orava por mim, sempre guerreava, sempre tomava essa batalha. Sim. Então, ela é uma grande amiga. E a sua volta pra UTI novamente foi por conta da mesma enfermidade? Foi. Inclusive, a última foi na época da pandemia, em 2020. Eu tive um quadro gripal que evoluiu para uma pneumonia. E aí, como era época de Covid, qualquer quadro gripal era notificado como suspeita, né? Sim. Aí eu fiquei na UTI. Eu acredito que essa foi uma das crises mais pesadas que eu vivenciei. Essa última. Eu quase morri. Fiquei muito grave. Mas porque você pegou Covid? Foi por conta disso? Não foi Covid. Eu fiz o teste, mas não era Covid. Foi uma pneumonia que, na época, eu acho que eles não identificaram qual foi a causa dessa pneumonia. E aí, eu fiquei, acho que cerca de 2 semanas internada na UTI. E aí, fiquei muito mal. Eu tive muita crise de ansiedade, fiquei entubada, quase voltei pra tracostomia novamente. Então você foi entubada novamente? Entubada novamente. O que passava na sua mente vivendo todo esse processo? Tudo bem que agora você já conhecia Cristo, né? Eu orava ao Senhor, eu falava, Pai, se o Senhor quiser me levar, eu tô aqui disposta, pode me levar. Eu entrego a ti meu espírito. Mas se for pra tua glória, eu me submeto a passar por tudo isso novamente. Foi um processo difícil, novamente, né? Porque é muito difícil você voltar para o lugar da onde Deus te tirou. Mas foi por um propósito. Sim. Eu lembro que eu tive um sonho específico que minha irmã chegava e falava pra mim, Ellen, que ninguém podia me visitar. Então só tava a minha família. Por conta da pandemia, né? Só tava a minha família lá. E ela falava assim, Ellen, eu tenho um recado pra te falar. Juliana, Deus falou pra Juliana que você vai passar em medicina. E aí, permaneça firme porque você vai conseguir. Aí eu tive esse sonho e eu guardei esse sonho, né? E aí eu tava em 2020, foi quando eu comecei a estudar, né? A fazer cursinho pré-vestibular em casa, que eu fazia em casa, não fazia presencial. E aí foi quando o Senhor começou a afirmar isso no meu coração. Desse propósito que Ele tem na minha vida. E nessa época você estava passando por essa enfermidade? Tava. Foi quando eu fiquei doente, né? Que eu tava na UTI, que eu tive esse sonho. Aí depois que eu melhorei, que fui pra casa, eu me lembrei disso. Sim. Mas você já estudava na época, não? Eu tinha começado a estudar. Já tinha começado a estudar, né? Então foi como uma esperança ali, né? Pra você, porque sabendo que Deus tinha falado algo, então você tinha que se agarrar a algo ali também, de pensar, não, eu vou continuar firme nesse propósito. E o seu chamado específico, né? A medicina pode se ligar a isso, né? Mas tem algo que manda no seu coração sobre o que o Senhor tem te chamado para fazer. Existe uma unção específica, né? Porque a gente, quando passa por algumas situações, é uma coisa que é engraçado, é que o Senhor, Ele liberou o dom de cura sobre a minha vida. Inclusive, já orei por pessoas específicas que já receberam curas. E eu acredito que a medicina é só uma desculpa, né? Que eu posso estar lá como médica no plantão e orar por algum enfermo. Ou alguém que acabou de morrer e orar para que essa pessoa ressuscite. Meu Deus. Então, aquilo que Deus me chamou, aquilo que está sobre a minha vida é muito sobre os sinais e maravilhas que Jesus realizou, sabe? Que Ele vai fazer através da minha vida. Amém. Isso é muito importante você falar, porque como a gente comentou, né, sobre o hospital, sobre a batalha espiritual que há ali, né? Então eu acredito que em todos os lugares o Senhor levanta pessoas específicas para cumprir um propósito, né? Então a medicina é apenas, como você fala, apenas uma desculpa que Deus tem de te colocar em lugares específicos para que pessoas sejam alcançadas, né? Através do que Ele tem feito na sua vida. Você se lembra de alguma experiência que você quer compartilhar? Que
não agora sobre a doença, mas sobre o seu chamado em si, sobre o que você tem vivido atualmente buscando ao Senhor. Atualmente... O que tem falado no seu coração? Todo mundo tem uma palavra, né? Deus esse ano Deus tem ministrado sobre isso. Sim. Atualmente eu acredito que Deus tem alargado as minhas tendas, sabe? Eu tenho começado a me mover naquilo que de fato Ele me chamou. Porque eu sempre fugi muito da exposição, sempre fugi muito de pregar, de falar. E Deus, Ele tem direcionado a fazer isso, né? E na minha faculdade a gente tem uma célulazinha que a gente prega, né? Então, pra mim fazer isso, quem me conhece sabe que se fosse em outro tempo eu não estaria fazendo isso, porque eu sempre fugi disso. Então, aos poucos eu tenho começado a me mover dessa maneira. E aí, ainda mais de um contexto acadêmico, né? Dentro de uma faculdade que a gente sabe que não é fácil, né? E tipo assim, eu meu coração não queima por púlpitos nem altares, mas eu gosto de estar nos bastidores, de não estar em evidência, mas alcançar pessoas na vida comum. Sim. Eu posso estar num estágio, atendendo uma pessoa, num paciente, e falar de Jesus para essa pessoa. Ou então orar por cura. Então, eu acredito que eu estou direcionada para isso, né? Cumprindo isso. O ID do Senhor, independentemente, apesar que você falou alguma coisa que eu achei bem interessante. Seu coração não queima por isso, né? Por isso é evidência. Mas aí é por isso que o Senhor nos coloca em evidência. Exatamente. Né? Justamente porque, não que Ele vá contra o nosso desejo, não é isso, não. Mas é isso, se aquilo não tem o nosso coração, Ele sabe que aquilo não vai tomar o nosso coração. Sim. Né? Porque às vezes, mais do que a gente quer uma coisa, a gente quer muito mais aquilo do que o próprio Deus. Exatamente. Né? Mas quando a gente às vezes tenta se esquivar, muitas vezes Deus vai falando, não, eu que te capacito. Não sei se foi Moisés, o que o Senhor chama para libertar o povo. Moisés que falou com o Senhor, Deus, eu não sei falar. E ele dava muitas desculpas pro Senhor, né? Falava, não sei falar, envia outro, mas sim. Deus, Ele levantou ele, era pra ser ele, não tinha outro. Verdade. E nós servimos um Deus assim, que ama os improváveis. Exatamente, né? Eu acredito que eu sou uma completa improvável. Primeiro que não era nem pra eu estar aqui. Sim. Então, segundo, não era nem pra eu estar fazendo medicina hoje, porque foi a mão do Senhor. Eu sei que eu estudei, que eu consegui ser aprovada, mas foi a mão dele que me colocou. Eu sei exatamente onde que ele me colocou e eu quero sempre glorificar o Senhor por causa disso. Porque é por causa dele que eu ainda tô aqui. Aquela música, né? É por causa dele que eu ainda... Sim, então. Sim. Deus é muito bom. Deus é bom em todo tempo. Depois eu vou mandar um texto que eu escrevi. Sim. Acho que foi até a Juliana te mandou o print. Sim. Você pode colocar que eu escrevi de uma interação que eu vivenciei sobre ser moldado pelo Senhor. Sim, você pode até ler agora, tá com o seu celular aí? Eu escrevi isso aqui quando eu tava na UTI. Eu escrevi no dia 24 de agosto de 2017. Depois que eu tinha passado por uma... Foi bem traumático, assim, passar por isso, porque eu tinha tido uma crise respiratória muito pesada. E aí eu senti que a mão do Senhor tava me moldando naquele dia. Aí eu escrevi assim, pra onde eu irei? Onde me esconderei? Onde encontrarei socorro? Somente você, Deus, é o meu socorro, meu esconderijo e meu auxílio. Diante de ti se vai toda a minha arrogância, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade e tudo aquilo que não te louva. Diante de ti eu tenho a minha verdadeira identidade revelada e me torno alguém conforme a tua vontade. Eu sou a sua verdadeira filha, amada e querida. Obrigada por me lapidar. Em tudo te darei graças, pois você me fez nascer de novo. E agora eu sei que somente em ti me socorrerei, pois tu és meu auxílio e Deus meu. Aí eu tirei essa foto aqui, aí depois você coloca, né? Sim. E você escreveu depois disso? Eu escrevi depois disso, depois de uma internação que eu passei. Então, depois, existe uma Ellen que não conhecia o Senhor e que passava por todo esse processo e que se sentia sozinha. E existia outra Ellen que foi alcançada pelo Senhor e que passava por essas experiências, mas que conseguia enxergar a mão dele e conseguia enxergar um propósito, mesmo na dor, sabe? Sim. Então, eu escrevia muitas coisas assim, né, pra Deus
no fundo eu pensava, um dia eu vou testemunhar isso. Aí eu já tô testemunhando, né? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Como Deus é bom, viu, Ellen? Como Deus é bom e como Ele alcançou, né, a sua vida, assim, de forma poderosa. E quantas pessoas, como você falou, tem gente que te procura hoje, né? Que me procura pra pedir ajuda, pra me perguntar como que foi que eu passei por tudo isso, né? Porque as pessoas vêm, olham pelo Instagram, nossa, essa menina tá tão bem, hoje faz faculdade. Então elas têm essa dúvida pra saber como eu estou, se ainda há esperança. Eu sempre falo, não, sempre há esperança, sempre falo de Deus também. Sim, sim, sim. Então eu aproveito pra poder evangelizar, né? Entendi. E também as cicatrizes que eu tenho também pregam muito, né? Sim, querendo verdade. ou não. Uma pessoa que às vezes não me conhece me vem me perguntar, mas que mal me pergunte, por que você tem cicatriz? Aí eu vou lá e falo, não, eu conto o que aconteceu, eu conto o que o Senhor fez. Então acabo pregando pra essa pessoa também. Sim, sim, sim. Então a marca que está na sua vida carrega algo, né? Exatamente. Essa marca carrega algo. Existe algo, então é a oportunidade de você... E uma coisa que Jesus falou pra mim sobre isso é que eu carrego as marcas dele em meu corpo. Então tudo em mim é dele, meu corpo também é dele. Então se eu tenho todas essas cicatrizes, é pra glória dele, é pra que a minha história seja contada, porque ela faz parte daquilo que Deus fez na minha vida. Entendi. Entendeu? Perfeito, entendi. Tem alguma experiência que você quer contar que você viveu, que tá na sua mente sobre... Assim, teve uma experiência que eu vivenciei de cura. Assim, eu tava internada e aí eu tava, assim, me sentindo um pouco desconectada do Senhor. Aí eu parei pra orar. Aí eu perguntei, Espírito Santo, cadê você? Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te sentindo, eu tô me sentindo muito sozinha. Aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Eu estou mais próxima do que você pode imaginar. Você vai agora orar sobre você e ministrar cura sobre o seu corpo, porque você vai sair dessa UTI. Aí foi quando eu orei sobre mim, liberei cura, e depois de 2 dias eu consegui sair da UTI. Melhorei. E eu achei muito interessante isso que você falou, né? Porque acho que a cura, além da vontade do Senhor, é nos curar, mas existe um posicionamento da nossa parte. Exatamente. Né? A gente vive hoje em um meio, eu não sei se você tem essa impressão como eu, mas as pessoas procuram muitos, não que é errado você procurar pastores ou líderes ou pessoas que possam orar por você, né? Não é errado, mas eu acredito não, Deus, Ele quer nos curar, Ele mesmo quer fazer isso pela gente, né? Exatamente. Existe um posicionamento que nós podemos ter de nós mesmos entrar no nosso quarto, fechar a porta. No seu caso, você estava deitada em uma cama de hospital. Mas você deu comando ali na sua mente, né? Porque eu tava até lendo um livro agora de Joyce Meyer, Batalha na Mente, que tudo começa na nossa mente. Tudo começa na mente, exatamente. E você quer falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dessa luta da sua mente em relação à cura que você precisava alcançar e de viver hoje também, crendo que você é curada e caminhando sobre isso. Depois de cristã, uma coisa que me ajudou muito quando eu ficava internada, que eu percebi que vinha aquela batalha contra uma crise de ansiedade, é orar em línguas. Sim. Eu ficava orando em línguas toda vez que eu sentia que eu entrava em crise de ansiedade. Aí eu acredito que isso revestia muito a minha mente, né? Que contra toda essa... Porque eu acredito que a batalha espiritual, o espírito acaba afetando o nosso físico. Porque nós somos seres que é de corpo, alma e espírito. O físico, ele não anula o espiritual, nem o espiritual anula o físico. Então, se você está vivendo uma batalha específica na sua mente, ela pode afetar o seu físico, gerando uma crise de ansiedade. Sim. Então, se você entende isso ajuda você a usar as ferramentas para que você guerreie contra isso, né? Então, orar em línguas me ajudava muito, me ajuda até hoje, né? E é isso. A palavra fala que aquele que ora em línguas se edifica a si mesmo. Sim. Né? O orar em línguas é tanto que Deus, não sei que versículo está na Bíblia, mas o correto não é você orar para todo mundo em si na igreja. A não ser se você interpretar o que você está orando, exatamente, né? Mas no seu caso, você orava para edificar a si mesma. Exatamente. A moldar, né? A silenciar a carne, as emoções, a mente ali tentando submeter, né? Todo o meu
você ao senhorio do Senhor, do Espírito Santo, para que Ele colocasse todas as coisas no lugar. É a gente se submeter a Ele. Sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu perguntei a Ingrid sobre as disciplinas espirituais, né? Sim. Porque para você viver uma vida de santidade hoje, para você ouvir a voz do Senhor, tem que haver uma disciplina espiritual. E você, como é que você poderia falar pra gente sobre a sua disciplina espiritual? Eu sei que todo mundo faz algo de maneiras diferentes, mas você acha que isso é algo relevante, importante na sua vida? Completamente relevante, completamente importante. Inclusive, eu pratico as disciplinas espirituais, faço jejum periodicamente, né? E assim, eu não vou pegar e fazer um jejum de 3 dias sem comer e sem beber, porque eu sei que tem meu corpo. Então eu consigo jejuar, consigo orar, eu consigo praticar todas essas disciplinas pra poder edificar a minha vida, né? Sim. Devocional. Sim. Então você tem uma rotina de ler a Bíblia todos os dias? Leio a Bíblia. Minha rotina é muito caótica, né? Da faculdade, eu estudo período integral, mas eu acho que é muito pior se eu não tirar um tempo no meu dia pra não ler a Bíblia. Acho que seria muito pior. Eu iria carregar um fardo que eu não iria aguentar carregar. Então, priorizar disciplinas espirituais é algo que tem que fazer parte da minha rotina. Sim. E eu queria que você, pra gente tá quase terminando, mas eu queria que você falasse sobre um personagem, não sei se é essa palavra personagem, alguém da Bíblia, né, que molda muito você, porque a gente sempre tem alguém que eu mesmo amo Pedro. A história de Pedro, o perseveramento de Pedro, como Deus chamou Pedro. Tem alguém na Bíblia assim que me inspira muito no seu coração? Eu gosto muito do profeta Moisés. Eu me vejo muito nele. Porque quando ele foi chamado pelo Senhor, ele se viu como uma pessoa completamente provável para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele deu várias desculpas. Ele falava: não, Deus, levanta outro, eu não sou capaz, eu não sei nem falar. Então, eu me vi muito nesse processo também com o Senhor. Não me senti capaz para a obra, não me senti capaz de viver aquilo que Ele tem para minha vida. Então, a vida de Moisés fala muito comigo. E ele foi levantado para viver uma grande obra, para ser um libertador. Sim. E um profeta que também teve conheceu o Senhor face a face. Então, a história dele, ele é meu personagem favorito também. Amém. Eu gosto muito de Pedro, ministra muito no meu coração Pedro sobre também. isso. Ellen, eu queria que, se você vai ter pessoas que vão ouvir o seu testemunho, né? Eu queria que você me falasse sobre, se tiver alguém especificamente agora ouvindo você, qual conselho que você dava para essa pessoa diante da dificuldade que ela tem vivido? Provavelmente enfermidade, algum processo muito difícil, porque o seu processo foi muito difícil, né? O que você falaria para essa pessoa? E nesse caso você pode olhar para cá. O que eu diria para você que está ouvindo, que provavelmente pode estar passando por alguma dificuldade, é que não abandone o Senhor, mas busque entender qual é o verdadeiro propósito de você estar passando por isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que a gente vive, seja bom ou seja ruim, é para a glória dele. Talvez a gente não entenda no momento que a gente está passando, mas o Senhor, ele é especialista em modificar cenários. Então todas as coisas contribuem para a glória dele. Então não desista, permaneça firme. Amém, muito bom. Mas tudo que você falou, ela é muito importante. A sua história com o Senhor, né? De crer que Ele poderia realmente, né, te curar. E quem olha pra você, eu não tenho um relacionamento com você, mas Juliana fala muito bem e fala muito que você é uma mulher de fé, que você vive um dia de cada vez. Que você sempre vive crendo que Deus, Ele é seu sustento, que você tem alcançado pessoas através do que Ele tem feito. E o desejo do nosso coração é que vidas sejam alcançadas através da sua história, né? Que pessoas consigam encontrar um consolo em você do que Deus fez na sua vida e que elas possam receber essa cura também. Porque realmente, se você passou por isso, eu creio que há uma unção específica de cura, né? Porque é a questão da autoridade. A gente só gera autoridade no processo, né? Se eu vivi algo, eu posso falar sobre isso. Talvez eu não possa falar de forma tão profunda em relação à cura, mas você pode se expressar em relação a isso, né? E alcançar outras pessoas. Exatamente. Então eu queria que você orasse, né, pelas pessoas com certeza, que estão em casa, né? Quantas palavras, quantas curas, quantos direcionamentos, quanto fortalecimento eu não recebo através de um vídeo. Porque eu fico em casa o tempo todo, então eu estou escutando sempre alguém ali ministrando algo, eu sempre estou recebendo algo do Senhor. Então eu creio que essas pessoas vão receber também agora, através da sua vida, algo específico, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui. Amém.
Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, porque Amém, Pai. eu acredito que eu não estou aqui em vão, e eu também acredito que não é em vão que essa pessoa que está assistindo esse podcast, que o Senhor colocou para ela assistir, Pai. Então eu oro para que o Senhor alcance ela, ou ele, seja lá quem for, essa pessoa, com aquilo que ela precisa, mas muito mais do que aquilo que ela precisa, que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa com discernimento, para que ela entenda que o que ela está passando é para a tua glória, que o que ela está passando aquilo que ela está passando vai ser muito maior, né? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém, então, Pai. Eu oro para que o Senhor libere cura sobre aqueles que precisam ser curados. Em nome de eu acredito, Senhor, que o Senhor pode curar. O Senhor é onipresente e está em todos os lugares. Então, Verdade, que o Senhor libere cura sobre aqueles que precisam de cura. Em nome de Que o Senhor possa renovar a esperança daqueles que precisam de esperança. E que o Senhor possa entregar tudo aquilo que, para cada necessidade, aquilo que a pessoa precisa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Meu Deus, muito bom. A Lana tá ali com um presente pra te entregar, né? Nós... Me sinto muito honrada com isso. Abre um pouquinho a câmera, viu, Thiago? Pra pegar elas duas. A gente falou da cura, você falou que tem alguns assuntos espirituais. Sim. Lá na frente pra tratar, sobre libertação, sobre coisas que você tem vivido. Mas o caso dela, né? O testemunho dela é um testemunho de... Muito forte também. Muito forte de libertação. E por que a gente tem abençoado pessoas para estar nessa mesa, até com o presente? Porque nós entendemos o poder que há de um posicionamento, né? Sim. Quando você decide contar o que Deus tem feito na sua vida, quando você se posiciona naquilo, sem medo, sem vergonha, o Senhor, Ele vem e leva a sua história mais longe. Sim. Né? A Lana é uma prova disso. A Lana, quando sentou na mesa, ninguém conhecia a história dela. Quando ela sentou aqui, a gente consegue entender o quantos de vidas têm sido alcançados. Então, de uma forma assim, bem carinhosa, ela está honrando as pessoas que sentam na mesa do podcast, né? Ai, gente, com a história dela. Pode vir aqui, a Lana Ramos. Aqui. Muito obrigada, me sinto muito honrada por esse livro. Não sei se você chegou a ver lá nas redes sociais a gente postando alguma coisa. Eu vi que você postou, que tem vários testemunhos dela. Sim. E quem sabe não seja o start inicial de Deus te sinalizando pra você escrever o seu. Pronto. Né? Verdade. Todo mundo tem uma história com Jesus, né? E ela tem um processo assim bem... Tem muitas coisas a serem contadas, né? A gente acaba que não consegue contar tudo o que aconteceu em detalhe, mas um livro também ajuda, né? Um livro com certeza ajuda. Amém. E quem quiser comprar o livro, né, Lana? A gente vai deixar o link aqui disponível. E o livro, inclusive, esse livro tá vendendo até fora do país. Gente, até fora do país. Alcance internacional. Verdade. Que o Senhor faz, né? Verdade. Um posicionamento muda tudo na vida de uma pessoa, Exatamente. né? Muda totalmente. Meu Deus, quando a gente se submete, né, à vontade e ao propósito dele, ele move tudo. E a gente não precisa nem fazer nada às vezes, né? Só se submeter. Só submeter, obedecer, ser vulnerável, passar pelo processo e Deus fala pronto. E não desistir, né? E não desistir, verdade. Então é isso, Deus abençoe Ellen, a sua vida. Obrigada por poder compartilhar o que Deus tem feito. A nossa oração aqui é que a sua vida alcance muitas outras pessoas, né? E que você seja muito usada pelo Senhor. Eu acredito que quando ele quer, como eu sempre falo, não é sobre oratória, não é sobre quanto a gente fala bem, não é sobre quanto somos conhecidos pelo mundo, porque existem tantas pessoas aí que criam um personagem, tantas pessoas que, meu Deus, eu mesmo tô aqui pela graça, porque não há nada em mim se não for Cristo, sabe? Mas há muita verdade no que a gente faz. O nosso maior interesse é que as pessoas conheçam, né, ao Senhor através de pessoas comuns como eu e você, né, que vivem processos difíceis, mas tem uma vida comum, né? Esse é o maior objetivo desse podcast, até porque o nome é Geração Anônima, né? Nós estamos atrás dos anônimos que estão escondidos, mas são conhecidos pelo Senhor. Então, muito obrigada pela sua vinda no podcast, né? Eu já falei pra Juliana, vamos marcar depois uma mesa pra gente falar de temas específicos que Deus tem ministrado na nossa vida. E você tá convidada pra estar conosco. Ano que vem a gente tem muitos projetos aí. É um prazer, com certeza. Sempre que vocês quiserem me chamar, eu vou estar disponível. E eu agradeço por essa oportunidade que você me chamou. Que o Senhor te abençoe, que você continue firme nesse propósito, porque isso vai alcançar muitas pessoas, né? E aqueles que precisam ser alcançados já estão sendo, né? Então, e que o Senhor sopre o seu podcast aos 4 cantos da terra. Amém. A sua história também, em nome de Jesus, que seja só o começo, que não seja só apenas essa mesa, não seja apenas esse podcast, mas que você seja convidada para muitos outros, não só isso, ministrar a palavra do Senhor com muita ousadia, né? E vai dar tudo certo, eu creio. A minha palavra sempre é essa, amiga. Quem anda comigo, escuta toda hora. Já deu tudo certo, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, vai
vai dar tudo certo. E eu creio que Deus tinha esse dia planejado pra gente compartilhar o que Ele tem feito. Com certeza. Deus abençoe, viu? Deus abençoe também. Muito obrigada. Então vamos nos despedir, né, gente? Muito obrigada a você que ficou até aqui. Nós cremos em um Deus que na verdade não pode, mas Ele continua curando, continua restaurando vidas, e ela é uma prova viva do que Deus fez. Vamos deixar aqui as redes sociais dela, caso você queira chamar. O Instagram é fechado, né? Meu Instagram é privado, mas quem quiser pode chamar. Que eu vou estar lá. Isso, ela vai estar lá aguardando o seu recado, né? Sim. E ela vai estar aqui disponível também, né? Pra te aconselhar se vocês precisarem de alguma coisa. Exatamente. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Gente, eu acredito que as suas amigas vão ouvir a sua história. As meninas da faculdade já falaram todas. As meninas da faculdade vão ouvir, né? Com certeza. Então comente se você conhece ela, algo que você passou por ela, algo que você passou junto com ela. Compartilhe também esse vídeo para que pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. E vou deixar o livro aqui de Alan no link também, quem desejar comprar, né? E quando ela inscreveu o dela, nós já estamos incentivando. Vamos deixar seu link também aqui nesse vídeo, e você vai voltar aqui para falar. Pode deixar. Eu sei que vai ser muito mais profundo, né? Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente, a sua vida, e até o próximo podcast em nome de Jesus. Pode dar tchau aqui, amém. Tchau, pessoal. Muito obrigada a você que ficou até o fim. Que o Senhor te abençoe, e eu espero de coração que você tenha sido edificado com aquilo que o Senhor fez na minha vida. Amém. Amém, amém.